Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, vamos falar dele, o asteroide Bennu. Para quem não sabe, o Bennu é um asteroide aí que o pessoal chama de um asteroide potencialmente perigoso, porque existe uma chance dele bater com a Terra. Você sabe qual chance que tem? E é isso que a OSIRIS-REx da NASA conseguiu fazer. Os pesquisadores pegaram os dados da OSIRIS-REx e conseguiram calcular a probabilidade do asteroide Bennu bater com a Terra e quando isso vai acontecer. Ou seja, analisando aí profundamente todos os parâmetros orbitais desse asteroide. Vamos conhecer essa história toda que é muito legal e você vai descobrir aqui qual a chance do asteroide Bennu bater com a Terra. Fica aí, manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passar na spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês, spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no nosso universo e hoje vamos falar do asteroide Bennu. Para quem não sabe, o asteroide aí que foi estudado pela OSIRIS-REx por 2 anos. A OSIRIS-REx, uma sonda que a NASA mandou para orbitar esse asteroide e para coletar amostras desse asteroide. Amostras essa que devem chegar na Terra lá por 2023. Vai cair ali em Utah, no deserto de Utah, nos Estados Unidos, vai cair a sonda com as amostras do Bennu. Nós acompanhamos tudo aqui, toda a coleta de amostras e tudo mais. Foi um negócio assim realmente maravilhoso. E durante esse tempo que a OSIRIS-REx ficou na órbita do Bennu, ela fez um estudo muito completo do asteroide. Um estudo que fez com que os pesquisadores conseguissem agora calcular direitinho a órbita do asteroide. Por quê? O Bennu, por que esse asteroide foi escolhido? Ele foi escolhido por várias razões, uma delas é a relativa proximidade dele, a maneira, o tamanho dele que permitia uma sonda ali orbitando ele, e também o fato dele sempre ter sido classificado como um asteroide potencialmente perigoso, ou seja, um asteroide que dentro das tabelas, dentro dos parâmetros, tinha uma grande chance de colidir com o planeta Terra, o que seria um baita de uma colisão, porque o Bennu tem ali na casa dos seus 500 metros de diâmetro, tá? Então ele poderia bater com a Terra, seria um acidente assim terrível, tá? Então a OSIRIS-REx foi para lá e com isso os pesquisadores conseguiram fazer vários estudos. Lembrando que a OSIRIS-REx deixou o Bennu no dia 10 de maio de 2021. Eu transmiti aqui no canal, lembra? Ela deixando o Bennu, ela já está vindo em direção à Terra, lembrando que as amostras chegam aqui em 2023. Mas antes de deixar, ela estudou o asteroide por 2 anos, fazendo um mapeamento dele, estudando ele detalhadamente, conhecendo o asteroide, e com isso os pesquisadores começaram a entender melhor as forças que agem no asteroide e tudo que pode alterar a órbita do asteroide, isso mesmo. Qual que é o grande problema de um asteroide? É a órbita dele ser alterada ao longo do tempo por conta de um efeito muito conhecido por todo mundo, chamado efeito Yarkovsky. O que é o efeito Yarkovsky? O efeito Yarkovsky é o seguinte, o asteroide ele está sendo iluminado pelo Sol. Isso faz com que esquenta ali o interior do asteroide. À medida que o tempo vai passando, o asteroide começa a liberar radiação, principalmente radiação infravermelha. E isso, com o passar dos anos, séculos e tudo mais, faz com que o asteroide tenha sua órbita um pouco desviada. E esse um pouco desviada pode fazer com que ele entre em rota de colisão com um planeta
no caso, o planeta Terra. Mas no caso do Bennu, não é só o efeito Yarkovsky, não. Tem vários efeitos. Por exemplo, uma coisa que a OSIRIS-REx descobriu logo no começo dela investigando lá o Bennu foi o fato de que o asteroide está perdendo partículas. Então, à medida que ele vai perdendo essas partículas, isso aí também pode mudar um pouco a direção do asteroide e fazer com que ele bata na Terra. Então, tudo isso, todos esses efeitos, fora vários outros efeitos gravitacionais e tudo mais, podem então alterar a órbita do asteroide. E com todos esses dados que a OSIRIS-REx coletou durante esses 2 anos, os pesquisadores conseguiram calcular o que eles chamam de gravitational keyhole, ou seja, são pontos no espaço que, dependendo desse ponto, se o asteroide passar, ele pode ou não entrar em rota de colisão com a Terra. Então você consegue, a partir desses gravitational keyhole, calcular a probabilidade que o asteroide tem de colidir ou não com a Terra. Então um trabalho assim realmente muito legal, um estudo profundo feito do asteroide para entender todas as forças, para poder entender tudo o que acontece. Uma coisa sobre o Yarkovsky, né? Ele atua em todos os asteroides, na verdade, tá? Isso é uma coisa aí muito interessante. É um efeito que é pequeno, mas vai acumulando com o tempo, né? Então ele vai desviando o asteroide. Outra coisa, tá? Para você ter uma ideia, tudo que afeta ali o Bennu, você tem o Sol, você tem os planetas, você tem os satélites naturais e você tem cerca de 300 asteroides. Então imagina toda a complexidade de forças e tudo mais que está agindo num asteroide e que pode mudar a trajetória dele e, quem sabe, por que não, colocar ele em rota de colisão com a Terra, com outro planeta, com uma outra coisa. Isso pode sim acontecer, obviamente. Qual que é o importante de tudo isso? É entender a OSIRIS-REx, olha lá, porque com isso os astrônomos, os pesquisadores podem entender como que esses efeitos acontecem, como eles atuam no asteroide e como que isso pode mudar a órbita dele. Então vamos lá. O lance é o seguinte: o nosso querido Bennu falou, né, mostrou aí, o nosso querido Bennu, com todos os dados que foram feitos, foi o seguinte: no dia 24 de setembro, de 2182, tá? O Bennu tem uma probabilidade de 1 em 2700, isso dá uma probabilidade de 0,037% de colidir com a Terra, em 24 de setembro de 2182. E depois tem uma outra data, que seria lá nos anos 2300, no ano 2300, o Bennu teria uma probabilidade de 1 em 1750, ou seja, 0,057% de chance de bater com a Terra. Então, esses são os modelos mais assim atuais que a gente tem sobre o Bennu e a sua probabilidade de colidir com a Terra, tá? Então, a maior probabilidade de impacto dele com a Terra é no ano de 2300, 0,057%, e a de 2182 ele deve aí passar, e a probabilidade é bem pequena, 0,037%. Ou seja, é uma probabilidade muito pequena do Bennu bater com a Terra. Muito pequena. Ela existe? Ela é zero? Não, ela não é zero. Ela existe. Mas ela é muito pequena. Uma coisa importante: tudo isso vai sendo atualizado, porque novas medidas vão sendo feitas, o efeito do efeito Yarkovsky vai sendo ali medido, outros efeitos vão sendo medidos e você vai, então, melhorando, atualizando os cálculos. Isso é o que aconteceu com o nosso querido, por exemplo, Apophis. O Apophis aconteceu isso. O Apophis não tinha chance de bater com a Terra e tudo mais? Então, depois ele até não saiu da lista, é a mesma coisa. Então, embora
o 0,057% de probabilidade de impacto em 2300 e o 0,037% de probabilidade de impacto em 24 de setembro de 2182 seja um número baixo, o estudo mostra que esses estudos feitos por sondas ou feitos por observatórios, como a OSIRIS-REx 6, caracterizando a órbita do Bennu no maior detalhe possível, são muito importantes. É assim que nós vamos conhecer, é assim que nós vamos ter a chance, né, de poder entender como que esses asteroides estão aí pelo sistema solar, é assim que nós vamos poder, então, calcular todas as probabilidades, é assim que nós vamos poder, então, proteger a Terra, que o pessoal fala da defesa planetária. Isso faz parte da defesa planetária, ou seja, tentar entender a órbita dos asteroides e calcular com a maior precisão possível qual a probabilidade dele bater ou não com o planeta Terra. Então tá aí, probabilidades muito baixas, não são zero, mas são muito baixinhas as chances do Bennu bater com a Terra. E o lance, continuar estudando, continuar monitorando, continuar fazendo os cálculos para aprimorar cada vez mais esse cálculo da órbita dele, e aí, quem sabe, ele não sai da lista também, como o Apophis saiu. Mas é muito legal esse trabalho, tá? Porque isso aí tudo pode ter um papel muito importante também em entender a história do sistema solar, porque o Bennu, ele é um asteroide que tem muita água, pode ter sido dos tipos de asteroide que bateu aqui na Terra no começo da história e trouxe a água, ou seja, tem muita coisa muito legal. Então, 0,037% em 2182, 0,057% em 2300. Essas são as chances do asteroide Bennu colidir com o nosso planeta. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!